Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte. Estamos estudando, ao longo deste trimestre, o livro de Gênesis, justamente o começo de todas as coisas. Já estamos aqui hoje na lição de número 10, que será estudada no próximo domingo, dia 6 de dezembro, na sua congregação, na sua igreja. O título da nossa lição é o seguinte: A origem da diversidade cultural da humanidade. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 6. Veja aí o que diz na sua Bíblia: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Verdade prática. Apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrentes da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa, um breve intervalo. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, no estudo do livro de Gênesis, nós estamos já aqui na lição de número 10, que tem como título A origem da diversidade cultural da humanidade. A lição de hoje está baseada em Gênesis, no capítulo 11, versículos de 1 a 9, um texto que fala sobre a intenção da humanidade, à época, de construir uma torre tão alta que fosse até o céu, e ali Deus não se agradou daquele plano, daquele projeto, e confundiu a língua deles, e aí surgiram várias línguas na humanidade. E nós vamos estudar esse episódio, esse texto bíblico da leitura bíblica em classe de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, ele está cronologicamente, ele é antes do capítulo 10 de Gênesis. Então, o capítulo 10 de Gênesis deveria ser um pouco à frente deste início do capítulo 11. Mas isso, não há nenhum problema com isso, dá para a gente entender e a gente vai aprender por meio desta lição que, apesar da multiplicidade de línguas e dialetos decorrentes da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Nós observamos que os descendentes de Noé, eles tinham apenas uma língua, eles falavam apenas uma língua, eles sobreviveram ao dilúvio e Deus tinha dado a ordem para eles se multiplicar e povoar a terra. O desejo de Deus é que eles se espalhassem pelo planeta Terra, nos mais diversos locais, e crescessem e se multiplicassem. E eles falavam só uma língua. Porém, dois motivos fizeram com que a humanidade, à época, desobedecesse à ordem de Deus e tivesse aquela ideia de construir a chamada Torre de Babel. Então, primeiro, eles temiam um novo dilúvio. A gente já estudou aqui nas lições anteriores que quando terminou de chover, depois do dilúvio, Deus deu um sinal no céu que é o arco-íris. O arco-íris, esse arco colorido no céu, foi um sinal que Deus colocou para a humanidade, dizendo que não iria mais destruir a terra por causa do pecado do homem, não ia mais destruir com água, mas eles ficaram sempre com o pé atrás, não confiavam plenamente em Deus, e assim eles temiam um novo dilúvio e também eles se recusaram a povoar a terra, de modo que eles tiveram essa ideia de construir a Torre de Babel para que, naquele ditado que unidos venceremos, unidos somos mais fortes, e se a gente se unir, a gente pode lutar contra Deus, a gente pode enfrentar
a Deus, e a gente fazendo uma torre que vai até o topo do céu, então nenhuma água do dilúvio vai cobrir e vai matar ninguém. Então isso era o que eles imaginavam, era o que passava na cabeça dele. Então a Torre de Babel é um monumento à soberba, é um símbolo da soberba humana, da empáfia humana, e Deus não estava preocupado com a construção daquela torre em si, mas com a arrogância que dominava mais uma vez o coração do homem. Então, a construção de uma torre em si, a questão de construir cidades, isso em si não era um problema maior. Até a gente vê que antes do dilúvio, Caim também construiu cidades e tal, mas o problema era a grande arrogância. Aquela torre, aquele símbolo ali, aquela torre era para afrontar a Deus, demonstrava falta de confiança em Deus e, acima de tudo, afronta e arrogância ao Criador. Então, pastor José Roberto, aqui no tópico 1 da nossa lição, a Torre de Babel, diz o tópico 1.1, que naquele tempo o povo falava só uma língua, é o monolinguismo, não é isso? Muito bem, então essa questão aí, dessa revelação desse texto aqui do capítulo 11, mostra que no início as pessoas falavam uma língua, era uma língua só, e por meio dela eles se comunicavam entre si com os seus projetos, os seus intentos, e conforme o pastor Fábio aqui já destacou, eles tiveram a intenção não apenas de construir uma cidade, mas também de construir uma torre, e através da construção dessa torre eles queriam ir de encontro ao próprio Deus. Nós queremos lembrar que a construção dessa torre está no contexto de uma geração que havia sobrevivido e eram descendentes daqueles que sobreviveram ao dilúvio. E por causa disso, talvez eles tenham cogitado, tenham imaginado, ora, se Deus enviar um juízo novamente sobre nós, nós iremos sobreviver, iremos escapar através dessa torre. Então a torre era sinônimo de religiosidade, até porque a palavra original de Babel, que significa confusão, também pode significar porta dos deuses. Então aquela construção daquela torre também era uma forma de idolatria, de acreditar que por meio daquela edificação eles poderiam se aproximar das divindades e que não fosse o verdadeiro Deus. Além disso, algo que me chama a atenção nesse texto, o versículo 4, diz que eles construíram uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome. Então, o principal problema está aí. Eles quiseram fazer um nome, ou fazer nome, ou projetarem-se através daquela edificação, daquela construção. Então, falava-se a mesma língua, era fácil se chegar aos seus intentos, aos seus projetos, mas nós queremos ressaltar aqui que o fato do ser humano falar uma mesma língua pode justamente, ao invés de ser uma coisa boa, ser algo negativo, porque através desse monolinguismo, ele pode arquitetar planos para a sua própria destruição, como foi a Torre de Babel. Algumas pessoas nos perguntam qual foi a língua de Adão e Eva. Bem, evidentemente nós não temos como saber. Algumas pessoas querem até acreditar que a primeira língua foi o hebraico, porque é a língua do Antigo Testamento, mas não temos qualquer fundamento, nem bíblico, nem científico, nem linguístico para tal afirmação. De acordo com os estudos dos especialistas, dos linguistas, uma das línguas mais antigas teria sido o proto-indo-europeu. Isso eles conseguem comprovar através de um processo comparativo das diversas línguas do mundo. Mas o que nós sabemos é que lá no capítulo 11, Deus, vendo o intento humano de querer chegar aos céus através daquela torre, Deus resolveu confundir a língua dos homens. E através dessa confusão, Deus desconstruiu a empáfia, a imponência, a prepotência, a arrogância do ser humano. Então, pastor Fábio, nós vemos aí o valor, inclusive, né, de Deus ter tomado essa decisão, porque na medida em que Deus toma essa decisão de confundir a língua dos homens, Ele também lança juízo e coloca sobre o homem a incapacidade e a impossibilidade
de se impor as suas ideologias e os seus valores através de uma língua só e de uma forma única de pensar. É verdade. O ser humano, a humanidade na época, estava dominada pelo antropocentrismo. Eles achavam que o homem era o centro de tudo, eles não precisavam de Deus e que podiam tirar Deus do seu contexto, e achavam que construindo aquela torre estariam seguros, jamais correriam o risco de morrer pelas águas de algum dilúvio aí que surgisse, e que eles unidos teriam mais chance de sobreviver, eles seriam mais fortes. Diz aqui o tópico 1.2 da nossa lição, uma nova apostasia. Então aqui há uma discussão e uma pergunta: o que será que quais são as vantagens e as desvantagens de se ter apenas uma língua em toda a humanidade? Às vezes tem pessoas assim que quando viaja para outro país, que não entende a língua, fica assim: mas se eu soubesse, se fosse uma língua só para todo mundo, facilitava a comunicação. Na verdade, uma só língua para todo mundo, para todos os povos, para todos os países, ajudaria muito. Uma língua universal facilitava a comunicação entre as pessoas, e as coisas boas, as boas ideias, as boas ações, elas correriam rapidamente e se espalharia pela terra, todas as boas novas, inclusive a pregação do Evangelho com mais rapidez, com mais facilidade, alcançaria todas as partes mais longínquas do planeta. Acontece que isso não tem só vantagem, também tem desvantagem. Se com apenas uma língua, toda a maldade humana, toda a ruindade humana, todas as más ações do ser humano também se espalharia muito rapidamente no mundo, e aí a gente tem que fazer uma avaliação muito séria, porque o homem está em pecado. Desde lá do Gênesis 3, a Bíblia revela que o homem está em pecado. Noé e sua família sobreviveu ao dilúvio, mas a semente do pecado estava plantada no coração deles, então a humanidade continuava pecadora e distanciada de Deus. Então a tendência do ser humano, não somente naquela época, como também hoje, inclusive Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esse ser humano caído, pecaminoso, com uma tendência natural de praticar o pecado e o mal, ele teria muito mais chance de provocar um estrago maior na humanidade se todos falassem uma mesma língua. Então, como diz aqui a nossa lição, se por um lado o monolinguismo facultava a rápida disseminação do conhecimento, por outro, propagava com a mesma rapidez as apostasias da nova civilização. E assim, não demorou para que a revolta, misturada ao medo, se tornasse incontrolável. Então, daí a decisão de Deus de confundir as línguas. Muito bem, meus queridos telespectadores, já estamos no final deste primeiro bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o nosso debate. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje, capítulo 11 de Gênesis, a origem da diversidade cultural da humanidade. Damos início aqui no debate, tratando a respeito do primeiro ponto, a Torre de Babel. Falamos sobre o monolinguismo e também sobre a nova apostasia que havia se difundido na sociedade através da propagação do antropocentrismo, de uma filosofia centrada no homem, que é algo que nós ainda vemos hoje, nos dias atuais, é o que nós mais testemunhamos, cada vez mais o ser humano se distanciando de Deus e se colocando no centro, como diz aqui o texto, querendo fazer um nome, ou querendo fazer o seu nome. Então, o ponto 2 aí fala dessa nova apostasia, e o ponto 1.3 trata dessa questão da soberba humana. Então, apesar das garantias, diz o comentarista, o pastor Claudio Honor Andrade, apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscavam agora
concentrar-se num lugar alto e forte. Então a construção aí desta cidade e desta torre é uma tentativa humana de encontrar segurança pelos meios próprios. Inclusive nós aproveitamos aqui para fazer uma crítica sobre a projeção de cidade do ser humano moderno, do ser humano contemporâneo. Nós não somos contra as cidades, na verdade nós moramos nas cidades, as cidades podem ser uma bênção, mas nós precisamos ser também um pouco realistas e assumir que a tentativa humana de encontrar segurança e perspectiva através das cidades, ela é frustrada, porque a gente vê que a cidade não funciona muito bem. O salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, a casa, em vão vigia a sentinela. Então, o que a gente observa nas construções humanas, inclusive na própria cidade, é uma frustração, um limite, porque tudo que nós fazemos para que funcione, para que dê certo, acaba vindo contra nós mesmos. E o que nós vemos na cidade é justamente essa babelização, essa confusão, essa torre de Babel. As pessoas, cada uma vai para o seu lado, as pessoas se distanciam umas das outras, as pessoas tentam ir para longe de Deus, cada um só pensa em si mesmo e as pessoas não se interessam por aquilo que é do outro. Não encontramos segurança, vivemos em sociedades marcadas pela violência, não podemos confiar muito na política, porque aqueles que a gente elege para nos representar como pessoas da polis, né, da cidade, às vezes ao invés de governarem e de se interessarem pelas necessidades comuns da população, eles acabam centrando os seus interesses neles mesmos e no seu egoísmo, na sua ganância e coisas desse tipo. Então, nós destacamos aqui, fazemos essa aplicação, que essa torre de Babel, ela na verdade, ela simboliza também, na conjuntura contemporânea, moderna, todo esse modelo humano, essa tentativa humana de querer fugir dos padrões divinos e tentar se estabelecer a partir dos próprios horizontes humanos. E nós lembramos que isso já começou com Lúcifer, lá em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, foi o próprio Lúcifer, o anjo que foi criado por Deus e que quis se levantar e se opor a Deus, e disse: subirei e habitarei no trono do Altíssimo. Então, esse desejo de crescer, de se impor, já tem o seu cerne, a sua origem, lá no Satanás, no diabo. E o ser humano, pastor Fábio, infelizmente, tenta seguir o mesmo rumo, tenta ter uma autonomia e viver longe de Deus e distanciado de Deus, e o que nós temos visto é apenas desgraça, tristeza, né? Em tudo isso que nós temos testemunhado na sociedade. É verdade, pastor Zé Roberto, o homem sempre se rebelando, se revoltando contra Deus, né? Este Deus tão amoroso, tão glorioso, né? Porém um Deus santo, e quando o homem se aproxima de Deus, a santidade, ao contemplar a santidade de Deus, o homem automaticamente vê o seu grau e o seu estado de pecaminosidade. Ao invés de se render aos pés do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e servir a Deus, ele prefere se rebelar contra Deus. Então, Noé, juntamente com sua família, eles saíram da arca e naquele pacto, naquela aliança de Deus com Noé e os seus descendentes, Deus deu garantia que não enviaria mais um dilúvio para destruir a terra, e Deus deu uma ordem para Noé e os seus descendentes, em Gênesis capítulo 9, versículo 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus mandou que ele povoasse a terra, que ele se espalhasse por toda a terra, mas infelizmente eles não obedeceram à ordem de Deus, infelizmente eles não cumpriram o mandado do Senhor e tiveram aquela ideia de fazer tijolos, de queimar bem os tijolos, de passar betume naqueles tijolos, para que aqueles tijolos ficassem impermeáveis e mais fortes. E aí tiveram essa ideia. Gênesis capítulo 11, versículo 4, e disseram:
Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Observe o final deste versículo, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, enquanto que o desejo de Deus era que eles se espalhassem e povoassem a terra. Então, apesar, como diz aqui no tópico 1.3, apesar das garantias divinas de que não haveria outro dilúvio, os filhos de Noé buscavam agora concentrar-se num lugar alto e forte, e entregando-se ao medo de um novo dilúvio, acabaram por erguer um monumento à soberba e à rebelião. Isso não agradou a Deus, isso não foi da vontade do Senhor. Deus considerou isso como uma afronta, e isso é um dos grandes pecados que o ser humano comete. É a soberba, é o orgulho, é a prepotência. É quando Deus do céu olha para a terra e vê algum homem prepotente, algum homem orgulhoso, algum homem se achando demais, com excesso de autoestima, aí Deus se lembra logo de Satanás, de Lúcifer, que também pensou nisso, caiu na condenação. E a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado, inclusive não podemos consagrar neófitos ao ministério para que não se ensoberba e caia na condenação do diabo. É uma tentação muito grande. Até um ditado aí que diz que se você quiser saber o que é que tem no coração de uma pessoa, dê dinheiro e poder a essa pessoa, que você vai ver o que é que existe no coração desta pessoa. E não é todo mundo que está preparado e que sabe lidar com dinheiro e com poder e com determinada autonomia. E aí aquela humanidade se achava com excesso de autonomia e achava que podia viver sem Deus, achava que era dona do seu próprio nariz, eles achavam que eram donos do mundo, e que não respeitou a soberania de Deus sobre a terra e sobre a humanidade. E como diz no tópico 2 da nossa lição, Deus confundiu as línguas. Aquela época, como diz o versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Era o monolinguismo, falava uma só língua, mas aí Deus confundiu as línguas deles. E ali eles projetaram, como diz o pastor Zé Roberto no tópico 2.1 da nossa lição, uma cidade à prova d'água, tanto assim pela altura da cidade, porque eles achavam que jamais ia ter água de dilúvio, de chuva que pudesse cobri-la, como também pelos tijolos bem queimados, preparados com betume para poder ficarem impermeáveis, para não haver infiltração de água, sempre o homem tentando, com o seu jeito, a sua maneira, ser maior que Deus. Isso mesmo, e eu lembro, pastor Fábio, aqui de um texto poético no livro dos Salmos, capítulo 2, olha que texto interessante, diz: por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E atente para o versículo 4, diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então note você que todos esses projetos aí, esses conchavos, esses conluios, esses argumentos humanos que se opõem contra Deus, quando o Senhor vê dos altos céus, na verdade ele zomba, ele escarnece. Então vocês imaginem o que é que Deus deve pensar. Eu gosto muito de dizer isso, de repetir, o que é que Deus deve pensar da política dos homens, Eu sou um defensor da democracia, defendo que a democracia é algo necessário. Felizmente nós não temos um outro modelo e Deus permitiu que nós agíssemos a partir desse modelo. É falho, mas nós não temos um melhor. Mas por outro lado precisamos ter cuidado, estar atentos e ver que muitas das coisas que os homens maquinam na tentativa de construírem os seus argumentos e seus projetos, na verdade Deus zomba, escarnece
das propostas humanas, porque na verdade o fim delas é o fracasso. Então, inclusive o ponto 2.2 da nossa lição fala sobre a torre que Deus não viu. O comentarista aqui foi bastante irônico, não é? Com esse tópico. Ele diz assim: aos olhos dos homens a torre parecia alta, mas à vista de Deus nada era. Ou seja, Deus não considerou, aquilo ali não era nada para Deus. O Altíssimo, Deus que habita nas alturas, olhou para aquela construção humana e, usando aqui o texto do salmista, no Salmo 2, versículo 4, na verdade eu faço aqui uma conjectura, como se Deus estivesse rindo, achando aquilo uma piada, né? Aquela construção. Nenhum limite seria forte, diz o comentarista, o bastante para conter aquela gente que já começava a depravar-se totalmente. Meus caros telespectadores, nós estamos aí concluindo mais um bloco. Continue conosco. Voltaremos em seguida para tratar sobre o último ponto desse tópico e dar continuidade ao nosso debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Estávamos aqui debatendo o tópico 2 da nossa lição, mais especificamente o tópico 2.2, a torre que Deus não viu. Então, aos olhos dos homens a torre parecia alta, mas à vista de Deus não era nada. Por que parecia alta aos olhos dos homens? Porque eles disseram: vamos construir uma torre cujo cume toque aos céus e façamos-nos um nome. Então eles achavam que tinha essa pretensão, achava que a altura daquela torre poderia alcançar até os céus, não tinha a mínima ideia do quanto eles eram ínfimos e que jamais eles conseguiriam isso. E é interessante que no versículo 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A torre era tão pequena que precisou Deus descer do céu para ver a torre e a cidade que eles edificaram. Então, assim, são os projetos firmados na vaidade humana. Aos nossos olhos, muita coisa. À vista de Deus, tolas pretensões. E aqui a gente quer chamar a atenção de pessoas que têm determinado poder, que se tornam totalitárias, governantes poderosos, governantes, reis, presidentes, autoridades que detêm um determinado poder civil ou militar e acha que é Deus, acha que é o dono do mundo, acha que é o dono das pessoas, e muitas pessoas não conseguem conviver com o poder, com a autoridade, e faz mau uso do poder e da autoridade que tem. Inclusive a Bíblia diz que todo poder e toda autoridade pertence a Deus. Ele apenas delega aos governantes, ele compartilha com os governantes para que os governantes exerçam esse poder e essa autoridade para o bem da sociedade, para o bem de todo o povo. Mas, infelizmente, muitos governantes ao longo da história humana, eles se acham Deus, se acham Messias. Muitos governantes se acham, acreditam que ele é um Messias, um enviado de Deus, um ungido de Deus, que é perfeito, que é dono do mundo, que está acima do bem e do mal, que está acima das leis e que pode todas as coisas. E alguns traduzem até esse sentimento, essa vaidade humana, na forma de monumentos. A história está aí mostrando, tanto a história antiga como a contemporânea, de grandes ditadores totalitários que construíram monumentos megalomaníacos, Tem muitas loucuras, muitas megalomanias de governantes e de poderosos que querem deixar um traço na história, que querem deixar uma marca na história, construindo um grande edifício, construindo uma grande ponte, fazendo assim uma grande estátua, um obelisco, não sei de quê, tanta coisa maluca, tanta coisa
coisa doida, só para chamar a atenção, construindo muitas obras e muitos elefantes brancos que não servem para nada, que não tem nenhuma utilidade para a comunidade, para a sociedade de modo geral, mas apenas serve de símbolo que traduz essas megalomanias desses governantes vaidosos que querem, que se acham, que pensam que é Deus. Então, se o Senhor não tivesse intervido ali naquela situação, naquela construção da Torre de Babel, esta segunda civilização tornar-se-ia pior do que a primeira. Então disse Deus em Gênesis capítulo 11, versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então Deus viu, né, que aquilo era só o começo de construção daquela torre, de construção daquela cidade, daquela torre, e Deus disse: isso aí é só o começo e não haverá mais restrição, né, em função de tudo que eles podem fazer. Então Deus, sabiamente e soberanamente, Ele confundiu a língua deles e diz o versículo 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, foi o juízo de Deus sobre aquele projeto, foi a forma que Deus, sábia, que Deus criou para abortar aquele projeto, para acabar com aquele projeto maligno daqueles homens, da humanidade à época, mas também, ao mesmo tempo, criando uma coisa boa, pastor Zé Roberto, que é exatamente o título da nossa lição, a diversidade cultural da humanidade. Ao mesmo tempo que Deus executou o juízo sobre aquela humanidade, Ele também, por meio da criação de diversas línguas, Ele também criou, Ele deu a oportunidade para que houvesse as várias culturas, toda a diversidade cultural da humanidade. Isso mesmo, pastor Fábio. O terceiro ponto da nossa lição trata sobre a multiplicidade linguística e cultural. Então nós aproveitamos para fazer aqui alguns esclarecimentos. Depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca juntamente com a sua família, eles tiveram a responsabilidade de se espalhar. A gente viu aqui, pelo que temos estudado até agora, que esse mandamento divino não foi cumprido. Mas Deus, através do ato da confusão das línguas, possibilitou a existência de fronteiras, fronteiras geográficas, fronteiras culturais e fronteiras linguísticas. Inicialmente, deixe-me fazer um esclarecimento sobre essa relação entre língua e cultura. Castelar de Carvalho, que é um linguista brasileiro famoso, ele diz que o ser humano pode abolir qualquer uma das suas instituições, exceto a língua. E por que é que ele diz isso? Porque a língua, de fato, é a partir dela que nós difundimos as nossas culturas, os nossos valores, as nossas crenças são repassadas de geração a geração através da língua. Então, essa questão do domínio da linguagem é importante. Quando o homem passa a ter suas línguas distintas, então ele vai construir a sua cultura através dessa língua. Então há uma relação dialética entre língua e cultura. Há sempre o desejo do ser humano de impor uma língua e, por sua vez, uma cultura sobre os demais. Isso aí é um fenômeno que a gente chama de imperialismo linguístico. Nós tivemos isso aí, por exemplo, na época de Alexandre, da Macedônia. Alexandre o Grande, ele impôs o grego koiné como uma espécie de língua universal, uma língua franca, mas na medida em que ele impunha a língua, ele também impunha através dela, ele queria impor através dessa língua também a cultura helenista. Hoje nós vemos um fenômeno mais ou menos semelhante, parecido, quando a gente vê essa difusão da língua inglesa, o inglês sendo falado em várias partes do mundo, ao mesmo tempo em que a língua é difundida, também valores culturais, às vezes, americanos e britânicos ou de outros países são difundidos. Então é preciso que a gente tenha um certo cuidado em relação a isso. Nós incentivamos o aprendizado de línguas, o estudo de línguas,
mas é preciso que se tenha cuidado para que não se tenha uma visão supervalorizada da cultura do outro e se entre num processo, inclusive, de aculturação. Agora, retomando aqui a própria questão de Alexandre da Macedônia, ele, na medida em que ele impôs e tentou colocar o grego koiné como uma língua franca e impôs seus valores culturais, na verdade, Deus se utilizou dessa língua para que ela fosse utilizada para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse propagado e que as fronteiras fossem diminuídas. Então, o Novo Testamento basicamente foi escrito no grego koiné, no grego de Alexandre, né? E nós hoje podemos fazer a mesma analogia e dizer, nós podemos utilizar a língua inglesa e tantas outras línguas de alcance mundial para levar o mesmo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto 3.2 da lição fala aí sobre a questão da cultura, e aqui eu até chamo o pastor Fábio depois para a gente desenvolver esse tema, mas já destacando aqui qual o papel da cultura na sociedade e qual a relação entre cultura e evangelho. É uma discussão importante que a gente precisa fazer. Primeiramente, é importante que a gente destaque que, do ponto de vista antropológico, a gente precisa conceber as culturas como diferentes. Não existem culturas superiores. Uma cultura é superior a outra. A cultura americana é superior à cultura brasileira. Isso não existe. As culturas são diferentes. E a cultura tem a ver com a língua, vestimentas, alimentação, são os costumes das pessoas. Então, esses costumes devem ser respeitados, contanto que eles não vão de encontro à palavra de Deus e não se manifestem enquanto práticas pecaminosas. Então, nós, principalmente que estamos envolvidos na tarefa da obra missionária, temos essa missão de levar Jesus Cristo às culturas. O Evangelho de Jesus é supracultural, mas não podemos querer levar para as outras nações, os outros povos, as outras etnias, as nossas culturas. Não, as pessoas lá vão ser obrigadas a comer o que a gente come, a falar o que a gente fala, a vestir o que a gente veste. Aí não, isso aí é preciso que a gente tenha esse cuidado e saber valorizar e respeitar a cultura do outro. Afinal de contas, o mandamento da diversidade cultural é, conforme nós já temos estudado aqui, vindo da parte de Deus. Muito bem, nós já estamos aí encerrando este bloco. O pastor Fábio vai comentar algo mais a esse respeito depois do intervalo. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, no qual estamos aqui estudando a lição de número 10 deste trimestre da Escola Dominical, trimestre este baseado no livro de Gênesis. E na lição de hoje, é a lição que trata sobre a origem da diversidade cultural da humanidade. Então, o tópico 3 da nossa lição, a multiplicidade linguística e cultural. Então, nós vimos que foi por meio da diversidade linguística, foi por meio da criação de diversas línguas que Deus fez com que surgissem diferentes culturas, né? A língua é um dos elementos da cultura e, pelo que o pastor Zé Roberto já explicou aqui, o ponto de partida é muito importante, a língua, e através dessa diversidade linguística vem também outras diversidades. E nós aprendemos nessa lição que essa diversidade, a multiplicidade de línguas é muito importante, porque se toda a humanidade falasse apenas uma língua, todas as más ações humanas se espalharia rapidamente na humanidade. Diz aqui o nosso comentarista, já imaginou se toda a humanidade falasse russo ou alemão? Então homens como Stalin e Hitler teriam certamente dominado toda a Terra e as consequências seriam imprevisíveis. Então, a diversidade linguística, como diz o tópico 3.2 da nossa lição, também trouxe diversidade cultural, cada povo uma língua, uma cultura e costumes bem característicos. É muito importante isto. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o mandato
né, do Senhor para fazer missões transculturais. E nós temos que ter muito cuidado com as nossas obras missionárias transculturais, no sentido de não querer impor a nossa cultura, a cultura do país, ou do povo, ou da etnia, ou da nação a qual estamos evangelizando, porque Deus se agrada dessa diversidade cultural. A diversidade cultural da humanidade, isso foi feita por Deus, foi Deus quem criou dessa forma, e a gente pode ver isso na palavra de Deus. Por exemplo, aqui no livro de Apocalipse, eu quero chamar a sua atenção, abra aí a sua Bíblia, eu pego um papel e uma caneta para anotar alguns versículos importantes. Em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, nós vemos, né, que entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós já vemos aqui em Apocalipse 5 e 9 que Jesus morreu por pessoas, né, por cada uma das pessoas provenientes de todas as tribos, povos, línguas e nações. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, quando deu a grande comissão para a igreja e nomeou a igreja para fazer missão transcultural, Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, lá em Marcos 16 e 15, e Mateus 28, 19, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nação aí não é país politicamente organizados, é etnias, né? Fazer discípulos de todas as etnias, e a característica que mais distingue uma etnia da outra é a língua. Então, a gente tem esse dever de fazer missões transculturais, pregar o evangelho para todas as culturas, mas sempre tendo em conta que não há uma cultura melhor ou pior do que a outra, né? O que há são diferenças. A gente tem que saber aprender com as diferenças e não podemos ser totalitários no sentido de querer enquadrar o mundo inteiro na nossa forma. Aquele irmão, aquela irmã, aquele país, aquele povo, só porque é diferente da gente, não significa que ele é inferior a nós. Não, Senhor, absolutamente. E nós vemos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, que lá no céu a gente vê lá pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, Jesus morreu por pessoas de todas as línguas, Jesus mandou que a gente pregasse as pessoas de todas as línguas, e vamos encontrar no céu pessoas de todas as línguas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10. Né? E depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestimentas brancas, com palmas nas mãos. Então, o que a gente deve ter cuidado com relação às diferentes culturas são determinados elementos da cultura que podem, vamos dizer assim, ser antibíblicos. Às vezes, tem cultura que tem determinado costume, determinada prática, que aquilo ali afronta o ensinamento da palavra de Deus. Evidentemente que aquele aspecto específico daquela cultura nós não podemos concordar. Assim também como nós também, pastor Zé Alberto, podemos ter também na nossa cultura, aqui no Brasil, determinados aspectos da cultura que entram em choque com a palavra de Deus. Então devemos examinar tudo e reter o que é bom. Algum costume, algum ensinamento, pelo fato de ser extra-bíblico, não significa que seja antibíblico. Então, o cristão, ele precisa ter sabedoria neste sentido. É isso mesmo, pastor Fábio. Queremos lembrar sempre que Babel é sinônimo de confusão. A palavra Babel quer dizer justamente isso. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Está em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós vemos aí que Deus está imbuído com a sua igreja através da obra missionária, da evangelização, do testemunho evangélico, está num processo de desbabelização. E esse processo de desbabelização ocorreu, a gente vê aí de forma muito
firme lá em Atos capítulo 2, versículo 4, quando a igreja de Jesus está reunida por ocasião do dia de Pentecostes e o Espírito vem sobre a igreja e eles começam a falar em línguas, conforme o Espírito concede, pastor Fábio, que eles falem. Então, mesmo Deus que confundiu a língua dos homens lá no capítulo 11 de Gênesis, é o mesmo Deus que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele possibilita que as pessoas falem em línguas espirituais, e que através dessas línguas as pessoas compreendiam e diziam, como pode, eu posso compreender esses galileus, o que eles estão falando. Então essa é uma demonstração de que Deus está, através do Espírito Santo, levando a mensagem através da sua igreja, uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de misericórdia para com as pessoas. E essa é a realidade da igreja nos dias atuais. Nós agora vivemos na expectativa não mais da Babilônia, inclusive no livro do Apocalipse, está associada a toda a construção humana. Capítulo 18 do livro de Apocalipse fala da Babilônia também, que tem tudo a ver com Babel. Mas nós, ao invés de nos firmarmos e nos fiarmos em Babel, nós estamos firmados na esperança divina, na palavra de Deus, na revelação de Deus e na expectativa, pastor Fábio, da cidade celestial. Apocalipse, capítulo, isso aqui já é caminhando para a conclusão, Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, esse texto aqui nos toca profundamente, que diz o seguinte: e levou-me, diz João, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui João não viu, não foi a Jerusalém terrestre, mas uma Jerusalém que descia da parte de Deus, uma Jerusalém que vinha do céu. E essa é a cidade que não foi projetada por homens, foi projetada por Deus. Essa é a cidade no qual Deus irá reinar, e essa é a grande esperança da igreja, e nela estará a concretização da realidade última, da realidade divina, da realidade escatológica. Então, pastor Fábio, nós com essas palavras aqui já estamos concluindo a nossa lição, né? Indo para os momentos finais. É verdade, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador, nós aprendemos muito com esta lição, que todo governo humano, deixando Deus de lado, ele é tendente ao fracasso. O ser humano é pecador, o ser humano é pecaminoso, a tendência do homem sempre é descambar para o pecado, e nós não podemos acreditar cegamente em todos os sistemas de governo, ou governantes, autoridades e poderosos, que vai trazer solução para todos os problemas. A Bíblia Sagrada aponta a ruína e o fim de todos os reinos humanos sobre a terra, mas vai acontecer aqui na terra. O reino de Cristo, Jesus vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, e este reino vai ser o reino de justiça, porque vai reinar nele Jesus Cristo, o príncipe da paz. Muito bem, o tempo já se foi, o nosso debate continua. Onde? Continua no estudo de professores para a Escola Bíblica Dominical em uma de nossas congregações polo. O debate também continua, pastor Zé Roberto, na classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Muito bem, queremos reforçar, convidá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical. Se matricule, estamos já caminhando para a conclusão desse trimestre, vamos começar um outro. Procure a sua revista, se matricule, frequenta a Escola Bíblica Dominical. Queremos deixar a todos a paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.